Bom dia, pessoal. Então, estamos de volta para fazer a complementação daquela aula de calorimetria, né? Então, calorimetria 2 é a segunda parte, então, que nós vamos fazer da calorimetria. Vocês podem acompanhar isso a partir da página 45 do livro didático 6. Veja bem, nós lidamos então com uma pequena revisão a respeito dos conceitos fundamentais. Então, desses conceitos fundamentais, o que nós precisamos, né, saber para aprofundamento dessa aula? Então, nós precisamos lidar aqui com, primeiro, temperatura. O que é a temperatura? Temperatura é uma medida da agitação das moléculas. Calor. O que é calor? Calor é energia, né? Então, calor, energia térmica, né, que passa de um corpo para outro. Portanto, energia térmica em trânsito. Ora, quando que dois ou mais corpos atingem o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ele é atingido quando eles têm temperaturas iguais, né? Veja bem, nós temos que lembrar sempre que o calor flui, o calor passa espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Esse é o caminho natural do calor, né? Então ele vai passar sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Veja bem, quando nós lidamos com o calor, nós vamos lidar então primeiro com o calor sensível. O que vem a ser o calor sensível? Calor sensível, aquele calor que você pode sentir. E o que você sente? Você sente a variação da temperatura, né? Então está aqui, ó, a variação da temperatura. Mas quando nós temos o calor sensível, não existe mudança, não existe variação de mudança de estado, né? Ora, quando nós lidamos com o calor específico, nós lidamos então com uma tabelinha, né? Então essa tabela aqui é das substâncias, algumas substâncias, né? A temperatura de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica. Veja bem, uma coisa que eu quero chamar novamente a atenção de vocês é para o calor específico do gelo, né? 0,550. Mas nós utilizamos o valor arredondado de 0,5. Da mesma forma, você tem o calor específico do vapor d'água. Então, o vapor d'água, o calor específico é 0,480. No entanto, nós utilizamos o valor arredondado 0,5. Então, o que acontece? Acontece que tanto o calor específico do gelo como o calor específico do vapor d'água, ele tem esse arredondamento para 0,5. E o elemento que serviu de base para todos eles, né, que é a água, cujo calor específico é 1. Ora, nós lidamos então também com o calor latente. O que significa calor latente? O calor latente é aquele que é utilizado para a mudança de estado físico, né? Então, o que acontece? Enquanto um corpo estiver mudando de estado físico, ele não sofre variação da temperatura. Então, toda mudança de estado físico ocorre a temperatura constante.
Por isso que vocês podem perceber que aqui, ó, nessa equação, né, não aparece temperatura. Esse L aqui, o Elão é o calor específico de mudança de estado, né? E esse calor também, ele tem uma tabela, né? Então, nessa tabela aqui, nós utilizamos para o calor latente L. Tá lá? Veja bem, quando a gente fala em balanço energético, nós estaremos falando, então, das trocas de calor. Veja bem, todo calor que um corpo perde, ele perde para alguém, perde para outro corpo. Então, veja bem, a somatória de todo o calor envolvido sempre deve ser igual a zero. Tanto faz, se você tiver apenas dois elementos, né, a somatória é igual a zero. Se você tiver mais do que dois, acontece exatamente a mesma coisa. A somatória de todos os calores envolvidos é igual a zero. Muito importante é essa historinha aqui, ó. Veja bem, o calor cedido é igual ao calor recebido, mas esse sinal aqui é importante, né? Então, sinal negativo. Então, o calor recebido e o calor cedido são iguais em módulo. São iguais em módulo, mas um positivo e outro negativo. Veja bem, nós temos que lidar também com as mudanças de estado físico. O que ocorre? Veja bem, os estados físicos, né, que é o gasoso, o líquido e o sólido, eles se transformam um no outro. Então, o que ocorre? Quando você tem a passagem do estado gasoso para o estado líquido, nós temos então a liquefação. Quando nós passamos do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a transformação no sentido contrário, nós chamamos então de vaporização. Quando nós temos do estado líquido e o estado líquido passa para o estado sólido, então do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Quando nós temos a transformação no sentido contrário, nós vamos ter então do estado sólido passando para o estado líquido. Então, do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Uma coisa interessante é a respeito da transformação do estado gasoso para o sólido. Ora, veja bem, se você estiver lidando do gasoso para o sólido, ou se você estiver lidando do sólido para o gasoso, ele recebe uma denominação comum. Tanto faz de ida ou frida, nós chamamos isso então de sublimação. Veja bem, aqui ó, nas curvas de estado, nós temos que levar em consideração três condições. Então, nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter a pressão, nós vamos ter aqui a temperatura, né? Então, pressão e a temperatura é que determinam, então, o estado. Então, essas curvas são as curvas de separação. Então, veja bem, eu tenho do estado sólido, ele passa para o líquido ou passa para o gasoso. O estado líquido, ele passa para o sólido ou para o gasoso. O estado gasoso passa para o líquido ou para o sólido. Esse gráfico aqui, então, essa curva de estado, ela se deve a substâncias que
aumentam de volume quando são aquecidas, que é a maioria, a imensa maioria das substâncias. Então, veja bem, quando passa, né, o aumento da temperatura, ele vai aumentar o tamanho. Tá? Ao passo que nós temos algumas substâncias que têm um comportamento diferenciado. Então, o que ocorre? Ocorre que essas substâncias aqui, que são a água e o bismuto, o que vai acontecer? Vai acontecer que a água, nessa temperatura aqui, né, de 4 graus Celsius, se você aquecer, ele vai aumentar de tamanho. Se você resfriar, aumenta de tamanho também. Então, veja, o comportamento é diferente. Tá lá? Ora, nós recomendamos para vocês, então, né? Nós recomendamos para vocês, na página 50, os exercícios de 1 a 7. Na página 53, os exercícios de 1 a 8, lá das atividades programadas. Tá lá? Então, tá, tchau.